Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Sheila e no vídeo de hoje eu vou falar sobre procrastinação. E agora vocês vão me perguntar, que diacho de coisa é essa? Onde vive? Do que se alimenta? Eu vou resumir o que é procrastinar. Para mim, procrastinar é se auto-sabotar. É você deixar de fazer algo agora e ficar adiando essa coisa e retardando sua realização para depois. E no final das contas, você acaba não realizando a tarefa que você deveria ter realizado até aquele prazo. Então, procrastinar é você ficar empurrando com a barriga o que você tem que fazer no momento. E no final das contas, você acaba fazendo atrasado, com uma qualidade ruim, ou não conseguindo completar a tarefa que você se dispôs a fazer, que era necessário ter sido feita nesse prazo. Por que eu estou falando sobre procrastinação? Por causa da minha personalidade em INFJ, eu sou uma procrastinadora por essência, porque eu sou muito perfeccionista. Então eu quero que as coisas saiam da melhor forma possível. Então eu fico analisando, e no final das contas eu acabo fazendo tudo no último momento. Então o problema de procrastinar, para quem tem um canal no YouTube, é um problema muito sério, porque você fica empurrando, você sabe que você tem que fazer os seus vídeos, que você tem que postar vídeos 2 vezes por semana, e você tem o resto da semana inteira para fazer os vídeos, preparar e deixar tudo pronto, e você fica procrastinando e fica empurrando com a barriga, e no final das contas só acaba fazendo o seu vídeo no dia de postar. Aí você peca na edição do vídeo e no horário que você acaba postando ele, ou não faz uma pesquisa legal de palavra-chave e como outras coisas, uma thumbnail bem feita. Isso tudo é resultado da procrastinação. Como você pode reconhecer que você é um procrastinador? Eu vou fazer 4 perguntas aqui que você tem que responder com sinceridade, e aí você vai descobrir se você é ou não um procrastinador. Então, a primeira coisa, você tem que concluir uma tarefa, mas você fica empurrando com a barriga, deixando para depois? Sim ou não? Segunda coisa, você tem que criar um vídeo para o seu canal do YouTube, por exemplo, e ao invés disso você liga o computador, em vez de fazer a pesquisa de palavra-chave, você fica assistindo um filme na Netflix, ou no YouTube mesmo, ou vendo coisas nas redes sociais, tipo Instagram, Facebook, ao invés de fazer o que você tinha se disposto a fazer. Sim ou não? Ou você é um estudante que tem uma prova importante e ao invés de estudar você está fazendo outra coisa, tipo assistindo filmes na Netflix e acaba esquecendo da vida. Quando você percebe, já está tarde demais para estudar para sua prova. Se você respondeu sim para essas perguntas, então você também é um procrastinador como eu. Isso é muito comum acontecer porque a nossa mente dá prioridade para coisas que dão satisfação imediata, coisas que você só vai receber uma recompensa no futuro. Então a nossa mente classifica como irrelevante e fica empurrando. A nossa mente sabota a nós mesmos. Então a gente tem que usar mecanismos para mudar isso, usando estratégias para não procrastinar. Existem 4 pilares que facilitam a procrastinação. Por exemplo, primeira coisa, a tarefa é difícil. Então, você vai querer fazer as outras tarefas que são mais agradáveis e vai deixar essa tarefa difícil para depois. E vai acabar se atrasando. Ou você tem que fazer alguma coisa que não é muito interessante. E isso faz com que o seu cérebro procrastine, porque o que é mais interessante dá mais prazer para você fazer primeiro. Então, essa coisa desinteressante você vai acabar automaticamente empurrando para depois e procrastinando. O terceiro pilar da procrastinação é você ter medo de errar. É você fazer algo de errado e acabar sendo criticado pelas pessoas. E a quarta coisa é a sua própria personalidade, que é o meu caso. Sou um INFJ. Se vocês não sabem o que é um INFJ, então deixa aqui nos comentários, porque aí eu falo sobre personalidades. E a INFJ é uma personalidade muito procrastinadora, porque é muito perfeccionista. Se você é assim, então deixa aí nos comentários e me conta se você é como eu. Vou te dar 7 dicas do que fazer para tentar não procrastinar. A primeira coisa que você tem que fazer é dividir o seu tempo. Então separe o seu tempo em blocos e efetue as suas tarefas nesse tempo. E ao final desse tempo, faça uma pequena pausa, dê uma recompensa para o seu cérebro. Tipo, ouvir uma música ou comer um chocolate, fazer uma pequena pausa. E você continua em blocos fazendo as suas tarefas, com pequenas pausas entre esses blocos de tempo. Isso ajuda muito. Tem
uma técnica chamada Pomodoro, que é super efetiva, que dá para ser usada com frequência. Eu gosto de usar essa técnica de vez em quando. A segunda dica é você fazer uma coisa de cada vez. Então não faça um monte de coisas ao mesmo tempo, porque você vai acabar deixando um monte de coisa sem fazer até o final. Então pegue uma coisa, principalmente no começo do dia, quando você está com mais energia, comece pela tarefa mais difícil, porque aí você já tem ela terminada e você está livre disso. E você pode mergulhar nas coisas que te dão mais prazer. Então no começo do dia, quando você acorda, está com mais energia, tome o seu café da manhã, tome o seu banho e faça a sua primeira tarefa mais difícil que você tem para fazer. Porque aí você vai estar terminada com aquilo, você faz uma pausa e aí você começa a sua segunda tarefa. Então faça uma coisa depois da outra. Não faça tudo de uma só vez para não ter problema de não conseguir terminar todas as suas tarefas. Eu adoro fazer essa coisa de fazer tudo ao mesmo tempo e no final das contas acabo me enrolando, porque eu sou uma procrastinadora. Se essa tarefa mais difícil é muito grande, então use a divisão de tempo, como eu falei. Façam em meia hora, 25 minutos, por exemplo. Você começa a fazer a sua tarefa, depois faz 5 minutinhos de pausa, depois continua fazendo até terminar a sua tarefa. E aí você faz uma pausinha maior, meia hora, e aí você começa a sua próxima tarefa. Assim vai lhe ajudar bastante. Minha terceira dica, tente criar hábitos. Eu sou a pessoa errada para falar sobre isso, porque eu não tenho muitas regras no meu dia a dia, até porque no meu trabalho eu não tenho uma hora certa para trabalhar, eu trabalho em 3 turnos diferentes, então eu nunca estou sempre no mesmo horário em casa. Então eu tento organizar o meu tempo do jeito que eu posso e nem sempre funciona, e às vezes eu estou tão cansada que eu não tenho mais coragem de fazer nada. Então eu procrastino por causa de cansaço também, e às vezes até preguiça. Tente criar hábitos bons e organizar o seu tempo. Provavelmente você que está me assistindo aí tem um dia a dia um pouco diferente, no meu um pouco mais livre, que você tem um horário que você diz, agora eu posso fazer minhas coisas, e sempre fazer as coisas naquele horário. No meu caso é um pouco mais complicado, porque eu nunca estou sempre no mesmo horário em casa, por exemplo. Então tente se habituar com a sua rotina, tá? Então crie essa rotina, esse hábito de fazer as suas tarefas sempre no mesmo horário, e assim que você conseguir concluir a sua tarefa, dê uma recompensa para você. Assim você vai procrastinar menos, lhe garanto. Essa é a quarta dica, programar o dia. Como eu falei, no meu caso é um pouco mais complicado eu programar, mas por exemplo, eu tenho a minha lista de trabalho, eu sei quando eu vou trabalhar, eu tenho o horário da manhã, então pela tarde eu vou chegar cansada em casa, eu sei disso. Mas eu vou tentar fazer o que eu tenho que fazer, vou chegar em casa, vou tomar o meu banho, vou comer alguma coisa e vou tentar efetuar uma tarefa e depois eu vou descansar, que aí eu já tenho isso feito e já não preciso me preocupar tanto com isso. Então, organize o seu tempo, organize o seu dia, organize a sua rotina diária. Programe exatamente o que você vai fazer e a que horas você vai fazer no seu dia. Se você trabalha como eu, em horários diferentes, então você olha o plano de trabalho e você já tira pelo menos uma horinha por dia para efetuar o que você tem que fazer. Dê prioridade às coisas mais urgentes, tá? Porque às vezes é muito comum, eu mesma faço isso, é muito comum eu deixar as coisas urgentes para depois. Apesar que eu teria que fazer agora, justamente porque eu acho a coisa muito sem graça de fazer. Você tem que contornar isso para que o seu cérebro não domine você e você acabe procrastinando, ok? A quinta dica é defina prioridades. Como eu falei, tente fazer o que é mais urgente primeiro. No meu caso, eu tenho que fazer um vídeo e eu tenho que postar esse vídeo amanhã, por exemplo. Então, a prioridade hoje é gravar o vídeo. Eu vou ter que editar o vídeo, colocar os efeitos especiais. E antes disso, eu tinha que fazer a pesquisa de palavra-chave e eu procrastinei o tempo todo. Então, definir as prioridades do que você tem que fazer primeiro é muito importante. Então, o que é importante no meu caso aqui para o meu canal do YouTube? Primeira coisa que eu preciso fazer é fazer a pesquisa de palavra-chave. Eu tenho uma ideia, eu sei mais ou menos de que assunto eu vou falar, então eu vou fazer a pesquisa de palavra-chave, então eu vou começar a anotar, fazer o meu roteiro, e aí eu vou gravar o meu vídeo, vou editar o meu vídeo, vou subir o meu vídeo. Então eu defini essas prioridades, o que eu tinha que fazer primeiro até chegar ao final.
Sexta dica é fazer na hora. Gente, você chega em casa cansado do trabalho, aí você prepara algo para comer e joga a louça lá na pia e deixa. Sabe o que é que vai acontecer? Você vai procrastinar para lavar essa louça porque você está cansado. E aí a louça vai ficar lá na pia e vai aumentando. E no outro dia você acorda, você está atrasado para o trabalho. E aí você sai para trabalhar, volta do trabalho, a louça continua na pia. E aí você quer comer alguma coisa, faz de novo e a louça continua na pia. E você vai procrastinando. Se você acabou de fazer sua comida, comeu, lavou a sua louça, você está livre disso. Então você não precisa esquentar sua cabeça com lavar louça mais. E aí você não procrastinou. Então, se você tem uma coisa para fazer no momento, então faz logo e fica livre disso, tá? Porque aí você vai ter tempo para pensar no que fazer, qual vai ser o próximo passo, qual vai ser a próxima tarefa a ser realizada. Aqui no canal do YouTube, para você criar vídeos para o YouTube, é muito trabalho. Muita gente pensa que criar vídeo para o YouTube é muito simples, mas não é muito trabalho. Você tem que ver isso como um trabalho. Você tem várias etapas para criar um vídeo e são muito trabalhosas, requer muito tempo e paciência. Então, faça uma coisa de cada vez. E se você tem que fazer a pesquisa de palavra-chave hoje, então faz hoje, faça agora. Quando você estiver pronto com as palavras-chave, aí você começa a fazer o seu roteiro. E assim sucessivamente, até você terminar o seu vídeo. Porque, gente, eu digo por experiência própria, eu procrastino demais. E acontece com muita frequência que eu deixo tudo para o último momento e no final das contas dá alguma coisa errada, ok? Então, para evitar esse tipo de erro, em conclusão da tarefa, então faz as coisas antecipadamente e organiza seu dia e não deixe nada para depois, faça no momento. Se tem que fazer agora, então faz agora, ok? A sétima dica é, se você não consegue fazer sozinho, então pede ajuda. Não há problema algum se você pedir para alguém te ajudar a concluir uma tarefa. Vocês chegam em casa cansados do trabalho, então um lava os pratos, outro limpa o chão. E aí? Tá feito. E vocês estão prontos para fazer outras coisas. Se você é um criador de conteúdo para o YouTube, então você pode pedir a alguém para fazer a pesquisa de palavra-chave, por exemplo. E nesse meio tempo você faz outra coisa que você tem que fazer. E aqui em casa também é assim. Eu chego muito cansada do trabalho, eu tenho as coisas de casa para fazer e eu crio meu conteúdo para o YouTube. Então o que é que eu faço? Eu peço ao meu marido para me ajudar a gente limpar, organizar as coisas para que eu tenha tempo para fazer vídeos para vocês, tá? Agora eu vou te dar mais 5 dicas muito práticas para você acabar com a procrastinação. E a primeira dica é: esqueça essa função soneca do seu celular. Você colocou um despertador para tocar, acontece com frequência comigo. Eu tenho que acordar muito cedo, porque eu começo a trabalhar muito cedo quando eu tenho o horário da manhã. Então o despertador toca. E o que é que eu faço? Eu bato nele para ele despertar daqui a 5 minutos e fico procrastinando na cama. E no final das contas eu acabo me levantando atrasada, ou não dá tempo de organizar as coisas, ou eu saio sem tomar café da manhã. Então não faz isso, esquece a soneca do telefone celular. Coloca um despertador para despertar do seu telefone, se você usa o telefone, mas coloca o seu telefone um pouco mais distante da cama para você ter que se levantar e desligar o despertador. E assim você não vai voltar para a cama. Então assim que você desligar o seu despertador, arrume a sua cama, porque aí vai dar uma sensação de tarefa cumprida. É uma pequena tarefa, mas para o seu cérebro isso é muito satisfatório. Dá muita satisfação ver algo organizado. Então a primeira tarefa do dia está terminada. A segunda dica prática que você pode usar para não procrastinar é criar listas do que você tem que fazer no dia. Crie uma lista com até 3 tarefas que sejam prioritárias, que você tem que realizar naquele dia. E organize seu tempo, porque aí você consegue se livrar dessas coisas chatas para fazer e vai ser até gratificante, porque você vai pensar, eu já terminei a minha tarefa diária, então eu posso curtir o meu dia fazendo outras coisas que eu gosto. A terceira dica: não tente ser multitarefa. Como eu já falei anteriormente, não comece a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Faça uma coisa de cada vez, porque aí você faz a primeira coisa, essa satisfação de ter uma tarefa pronta, feita e concluída, vai fazer o seu cérebro liberar endorfina, e isso dá uma sensação de felicidade por ter terminado algo.
Então, faça uma coisa de cada vez. A quarta dica é não se cobrar muito. Não se cobre tanto, tá? Não seja como eu, tipo, você quer ser perfeito. Muito perfeccionismo não é legal, porque você acaba se desanimando de fazer a tarefa que você se propôs a fazer. Não vale a pena essa cobrança intensiva e isso vai acabar fazendo você procrastinar mais ainda. E a quinta dica é comece a fazer o que você tem que fazer o quanto antes. Quanto antes você começar, mais rápido você termina o que você tem que fazer. Não adie, se livre de uma vez por todas e assim você não vai dar chance para procrastinação. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, então deixa o seu gostei aqui. Me conta aqui nos comentários, você é um procrastinador? Eu vou adorar saber. E se inscreve no canal, ative as notificações, porque eu tô colocando vídeo 2 vezes por semana aqui. E, gente, eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!